esqueci de te perguntar na última vez que a gente conversou aqui no estúdio, um negócio que eu acho divertido, que tu acabou dando aula para o Celso, meu irmão, teu filho, e essa eu acho que deve ter sido uma experiência meio particular Essa também. foi uma experiência maravilhosa, porque eu me lembro, cada filho é um, né? E esses cuidados do Celso, eu me lembro assim, por exemplo, quando eu levava ele de carro na escola, estacionava para ele descer, estavam todos os amigos dele lá. E eu dizia: se tu for fazer xixi, levanta a tábua. E ele ficava puto, né? E até pedia para me largar antes. Bom, na escola, eu vou me lembrar, o Celso chegava na minha aula, digamos, começava às 8, ele chegava pelas 8h20. Eu estava dando aula. Ele entrava pela porta dos fundos, sentava no último cadeira e ficava quieto. Aí eu interrompia a aula e dizia: vou começar tudo de novo, porque meu filho chegou agora e Uhum. eu não. E ele ficava num constrangimento, especial. Ele disse: olha, quando eu for chegar tarde, eu nem vou, porque eu fiz duas vezes isso, né? Eu vou recomeçar a aula, não vou fazer, meu filho aqui, pô, ele não pode perder o início. E Foi divertido isso foi até. divertido dar aula para Não, ele. foi divertido, a própria aula Isso achou era divertido. a turma se divertia com É, isso também? as minhas aulas eu tinha eram aulas, eu dava uma disciplina muito técnica, né, Aham. técnica da construção. Então, e eu sabia que era assim, porque eu já tinha tido aula, e essas irreverências que podia fazer, eh, tinha boa repercussão, Aham. né. Tu gostava do contato com o aluno, com Era o que tinha melhor na escola, era esse contato com o aluno, né. e como é que tu chegou eu não me lembro como é que tu chegou a ser professor, porque não me lembro que era algo que tivesse nos teus Não, não planos, não né? estava. Eu quando, eles fundaram a facu iniciaram com a Faculdade de Arquitetura Riter dos Reis, né, eu nem pensava, o Davi dava aula lá, tinha alguns amigos que davam, mas eles me convidaram, porque eu, como trabalhava muito em execução de obras, eles queriam dar também uma e valorizava a execução, consequentemente, alguém que valorizasse essa, a gente discutia muito que a arquitetura é obra construída. Então, Uhum. essa associação do projeto com a construção fez com que me convidassem, e eu lecionei lá 12 anos, e foi 12 anos, eu não tinha a impressão que tinha sido tanto. foi um negócio muito legal, esse contato permanente que tu tem com os jovens, a renovação, né. E teve episódios uma vez, e eu dei aula também para a filha da Anabela, né, tua prima, né. Mas teve uma vez, numa aula, que eu estava dando aula e uma menina olhava para mim e, não sei, nós estamos sendo televisionados, ela fazia com a cabeça assim, eu não sabia o que que era, né. E aí eu resolvi ser engraçadinho, fiquei meio perturbado com aquilo. Eu acho que ela quer me contar um segredo pessoal, eu disse na aula, todo mundo ouvindo, assim, brincando. E eu me aproximei dela e ela me disse: "Professor, o senhor está com a bragueta aberta". Foi uma situação que ali eu perdi o jeito, né, virei de costa, né, Pra para ser fechar. engraçadinho ainda É por é cima. é mas ela me disse, ela vai ter. Tu chegasse a ser o professor homenageado algumas vezes, né? Fui homenagem de honra. É. Não, não, E aí, 2 vezes. mas aí teve aquele episódio onde vocês foram Nós fomos demitidos. demitidos e depois teve um processo, né, nós contratamos um advogado e ele fez uma espécie de um mandado de segurança e nós fomos reintegrados. E a ação foi julgada e nós perdemos. Eles tinham direito de nos demitir, mas aí o reitor nos chamou e convidou todos a ficarem. A gente ficou. O episódio acabou tendo um final. Tá, mas aí quando é que tu saiu da Eu faculdade? saí da faculdade porque quando 2 anos depois que eu estava trabalhando já na empresa, no Tresub, eu tinha que dar aula de manhã, eu tive que optar Ah, então foi isso. por isso. Aí eu tomei a iniciativa de sair da escola. E nunca mais pensou em voltar para Não, não lecionar. pensei em voltar. Dei uma vez me convidaram, dei palestra na escola e tal, mas não pensei mais em voltar. Mas foi uma experiência, foi uma das coisas boas que me aconteceram, foi.
Eu acho que a gente conversou sobre muitas coisas aqui. Eu queria te fazer mais algumas provocações aqui para a gente conversar sobre, Uhum. sem grande eh, preocupação se a gente já tocou no tema ou não. É simplesmente para a gente poder falar mais, né? Então, vou pegar um verso muito conhecido que é o navegar é preciso, viver não é preciso, né? E que eu me lembro que tu gosta, eu acho que até lá em Lisboa, quando a gente estava lá, Uhum. tu teve um dia que tu recitou do nada Uhum. pro alto, assim. Ah, O, é? é, o que que te toca nessa frase? Olha, sabe que eu gosto de poesia, né? E elas me tocam, quase todas elas. Eu me lembro que tu fez, com o aniversário que tu fez do ano passado, eu te mandei uma poesia de uma portuguesa. Não sei Uhum, se tu te lembra. Que eu achei, eu estava querendo me lembrar agora, eu me lembro alguma coisa, não vale a pena. Eh, mas me toca no sentido de que navegar, viver é preciso. É como se uhum, fosse substituir, sabe? Eu acho isso importante. Esse dia eu estava conversando com uma amiga que estava se lamentando, e eu não sabia o que ia dizer para ela, e eu me lembrei da história do Espartaco, aquele escravo romano, uhum. que, Spartacus. que Espartaco, tem razão, e o escravo romano que fez um exército e tal, né, que sabe como terminou, mas que lá pelas tantas eles não tinham o que comer e o que beber, mas para viver ele bebia o próprio urina, Aham, né? Então eu queria dizer, com isso, importante é viver. Enquanto você está vivo, então é por aí, digamos, aham. navegar é preciso, né? Sim, mais do que existir a existência, né? Sim, mas é que navegar é preciso, vai te dar consequência de viver a existência. Sem ela, sem Sim. viver, tu não consegue. Tu concorda então que é mais importante aproveitar as experiências e o processo de viver do que se preocupar apenas com os resultados? Acho mesmo. Eu acho que a tua vida um pouco é Eu isso, acho né? um pouco. Tu teve, tu não foi um cara que planejou muitas coisas, né? A tua, Muito pouco, digamos assim, a tu, algumas coisas a pouco. tua aversão ao planejamento, não digo aversão, vou mudar, mas o teu não planejamento era fruto de uma incapacidade de planejar, porque às vezes existe, uma decisão consciente ou era do jeito que saía? Não, eu não posso dizer que eu não talvez, mas planejava sem muita, eh, sem dar muita importância ao planejamento. Há Uhum, poucas coisas que eu, digamos, planejei. A existência de vocês foi planejada, né? Foi, pelo menos foi sim. querida. Mas não, o planejamento que eu mais aprendi foi na escola, né? Na faculdade, Uhum. planejamento é, é uma peça importante na Mas tu não tinha, formação, mas assim não, mas de quer dizer, tu planejar. não fez planos assim. Não, não fiz planos. Tanto que está aí o resultado hoje. Eu não sou homem que tem grandes planos, assim, de plano. Construir, fazer isso, sei lá, fazer Uhum. essas coisas que eu. Porque eu também não dava muita importância e desconfiava um pouco do planejamento. Vamos ver as coisas acontecerem, eu vou indo também. Dá para Isso. dizer que a tua ambição era não ter ambição. Olha, eu acho que Uhum. isso, não sei se foi defeito ou se foi virtude, mas realmente esse tipo de ambição, principalmente material, eu nunca tive muito, sabe? E às vezes até. Mas eu não estou nem falando só de material, É, mas de ambições. Ah, agora fui professor dessa faculdade, vou querer dar aula não, na federal, tanto que eu não vou pensava em querer ser professor, ser, né? Os caras, quando convidaram, quero não ser foi ser reitor. professor. Não, não tive mesmo, É. né? E isso não te passava pela cabeça também, assim, não era também, de novo, voltando um conflito, um dilema, puxa, preciso ir para o próximo estágio disso aqui, também não. Não, também não. Tu sabe que eu até, olha,
Você sabe que eu tive uma vida institucional muito grande na minha corporação, nos arquitetos, né? Uhum. E eu fui mais de uma vez, convidado para ser candidato, e que certamente ganharia, como o Davi foi e ganhou, mas eu nunca quis. Uhum. Nunca quis, os caras. Não queria. Eu falei, que eu vou estar, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Digamos assim, não queria ter grandes compromissos. Que eu saberia que se eu tivesse, como uma vez eu fui, né, aquela vez que eu fui secretário-geral nacional, eu assumi meio que a contragosto e sabendo que eu ia ter algum prejuízo na vida. E tive, pela dedicação que eu tive àquilo que eu achava importante. Mas, resumindo, realmente, esse tipo de grandes ambições eu não tive. Quer dizer, tu, de Não certa tive. maneira, mesmo nas oportunidades que tu teve de um certo protagonismo, Sim, tive tu recusou ele. recusei porque não achei que não ia ser, que eu ia me complicar a minha vida. E E olha, acabei complicando, né? e olha só que maravilha, porque a gente está fazendo um podcast que tu é o protagonista, a gente É, está te sacaneando, então, na tua essência. é, Eu não sabe como me deixa feliz isso. é, é, é. Estamos conseguindo fazer exatamente o que tu não gosta. Não digo que eu não gosto, eu até acho uma experiência fantástica isso, né? Mas Por falar nisso, a gente esqueceu de falar da tua incursão no cinema. E é interessante falar porque o mesmo responsável por esse podcast aqui, que é o Zé Pedro, né, que teve a ideia da gente gravar essas conversas, foi também quem te convidou, foi o primeiro que te viu, não como o pai do amigo dele, mas com alguém que ele poderia usar num filme. Como é que foi bom, essas experiências? primeiro eu vou te contestar. Eu acho que ele me convidou, fora da gente ter uma certa simpatia também, por ser pai do amigo dele. Eu acho que teve um peso muito grande. É uma forma até de mostrar afetividade com um amigo, né? O cara fazer um gesto assim para o pai, que reflete um amigo. Então, eu acho que isso foi. Mas eu achei uma coisa que isso foi uma coisa que até hoje, né? É uma coisa que me encantou não só por ter participado, porque as pessoas que viram até hoje falam nisso, né? E eu me sentia com sempre me senti quando falo, uma certa importância um outro tipo de importância que eu nunca tinha tido, assim, de ter sido para os caras lembram das coisas, mesmo teve um filme que fez que se o cara piscasse não me via, mas não importa, eu fiz, né? Mas teve outros que trabalhei bastante. A felicidade é coisa, a produção, a direção, coisa nova, completamente nova, e até era uma abertura. Assim. Eu gostei muito de fazer. Não que eu ficasse vou continuar fazendo, isso não me preocupou, mas o momento de estar fazendo e depois estar vendo. Nós fomos ao festival, depois lá em Gramado, foi coisas que Sim, não é que eu me lembro com satisfação, é mais do que isso. Uma coisa que eu gostei de ter feito, achei bacana. não, e tu fez render, né? Falando do festival, né? Tu faz o papel de um velho surdo, né? Isso. Eu hoje faria melhor, porque seria mais realista. Hoje eu Mas, teria velho e surdo. mas na época tu brincava tu dizia que a grande dificuldade para ti não foi ser o surdo, que tu teve que fazer laboratório para fazer o velho, tu teve que estudar como é que era. E a outra coisa que tu disse para a mãe, que ela não podia aparecer como tua mulher, porque isso ia ser ruim para a publicidade do filme. É, é, Agora, Beatriz Coelho, que foi sempre uma grande incentivadora, parecia que era ela, né? Ela vibrava, agora que está falando, com as coisas que eu fazia nessa área. Sim. Ela falava com orgulho, ela dizia para as amigas. Tu Foi uma chegasse coisa. a fazer 2 comerciais de TV que tiveram Uhum. até uma Teve um veiculação muito grande, né?
Não, teve um que eu falava japonês também, que o Zé Pedro Sim, dirigiu, direção né? do Zé Pedro, Eu criação. não conseguia, eu treinava em casa. Criação Chega minha lá, e o do Zé Mauro. Pedro se preocupava, eu tinha que falar um negócio que ninguém entendia. Isso eu era bom. É, E depois um comercial onde tu salva o Natal das crianças. aquele eu acho que foi com um amigo do Zé Pedro. Foi uma traição, né? Isso. Mas foi o Zé Pedro que indicou. Aquele também. Tu sabe que durante muito tempo teve as filhas do Marco Aurélio, entendeu? Ela dizia, olha, quando via a irmã da Yara, eu chorava quando tu aparecia. Eu ficava, não, também não, não é tanto. Não, foi muito bacana aquele. E isso não te despertou nada, assim, tu disse, não estou preocupado se vai continuar ou não, mas Não, não te porque deu vontade de te não, experimentar porque mais como uma não, vida no não. Se me cinema? chamasse, eu iria, mas eu achei que eu comecei. Quem participa disso e vê exatamente como as coisas têm que acontecer, sabe que o cara tem que ser profissional. Eu tinha dúvida se eu tinha essa qualidade para ser profissional. Eu comecei a valorizar os profissionais. Não é assim, me convida, deixa lá que eu faço. Tá? Não é bem assim, né? Tu tem uma série de coisas em que tu tem que ter aquele profissionalismo. Eu comecei agora, então, até a respeitar mais os profissionais, porque eu vi que é uma coisa, ou que tem que ter talento, ou que tem que ter trabalho. Não é assim que alguém é qualquer coisa. Né? Olha o Zé Pedro, ele não é diretor porque ele resolveu só, ele é diretor porque ele teve um aprendizado, e ele foi evoluindo. Um Né? pouco de sorte também, no caso do Zé Pedro. Ele Mas... soube escolher as personagens. A gente falou do Grêmio, eu não me lembro se a gente falou no segundo ou na primeira gravação. A gente não falou, vamos gravar só a última coisa. Primeiro, conta a história da loteria esportiva, né? Me explica também o que ela representava na época e qual foi o jogo que tu errou, que tu deixou de ficar rico. Só tu para me lembrar dessas coisas, tá? Nós estávamos viajando do Uruguai para Porto Alegre, já estávamos em estradas gaúchas e ouvindo o último jogo da loteria, Grêmio e Cruzeiro. Olha que o Grêmio, ame-o, eu não tenho essa de ame ou odeio, só ame-o. E o Grêmio tinha que ganhar o jogo, e era não sei se vocês lembram, o Cruzeiro até agora nem existe mais na primeira divisão, e o Grêmio ouvindo o jogo, tenso, todo mundo no carro, e o Cruzeiro, olha, eu vou resumir, porque me dói pensar nisso, e o Grêmio perde, e de 13 pontos eu fiz 12. Qual é a partida que eu errei? A única que eu sabia, que eu conhecia o clube, que era meu clube do coração. E a loteria esportiva nessa época era o único era grande Mega jogo, Sena, né? Sim, era uma espécie de Mega Sena. Era uma espécie de porque Mega a loteria Sena. esportiva é nacional, né? A gente fazia até nos quadrinhos, era diferente do que é hoje. Você tinha que acertar o resultado de que 12 jogos, de 13 jogos. 13 jogos. Eu errei. E só tu para me lembrar. E voltando em jogo, não tem nenhuma história de cassino mais apimentada? Não, olha, assim? eu tenho várias histórias. Eu estou pensando em histórias que possam interessar quem está ouvindo. Uma vez, eu e o Davi é meu amigo, meu arquiteto, nós deixamos a família no Uruguai, viemos para Porto Alegre e depois fomos via Montevidéu. Eu disse para ele, vamos ficar na roleta, em vez de o ônibus sair às 9 horas, nós chegamos às 7, vamos ficar até às 8 e às 9 horas pegamos o ônibus. Fomos no cassino. Em meia hora ele parou de jogar, mas eu estava naquele perde-ganha, joguei muito no 21, Colorado 21, saiu. Eu repeti a aposta, saiu. E ele ficou surpreso, olhando, ele queria ir embora, mas ficou. Eu também repeti a aposta a terceira vez, com essa primeira. Saiu. Por isso é que eu tenho certo respeito ao Colorado 21. Para resumir, ganhei uma grana, nós largamos o ônibus, alugamos uma Mercedes e fomos para o hotel, que era o hotel o Orion, eu estou falando que ele vai se lembrar,
né? Graças àquilo. É uma das histórias poucas que eu tenho para contar e eu só conto essas também, né? Mas alguma história reversa dessa de perder tudo? Tudo para outra vez também, sempre vou citar os amigos, nós fomos todos para Punta del Este e fomos para ficar uma semana. No segundo dia, eu perdi tudo o que eu tinha, né? Aquela história de embestar, não, mas agora vai dar, pá, perdi. Aí o Rosa, que quem conhece ele é uma figura, ele disse para mim, olha, eu te empresto dinheiro, mas tu tem que ser meu servo. Foi assim que ele disse. E eu, tá. Então foi curioso, porque ele, aquilo que nós tínhamos combinado, que ia ser o servo dele, eu dirigia o carro, ele dizia, leva as mulheres para fazer compra não sei lugar. Lá ia eu tive que me prestar para isso, né? Por ter aceitado aquela proposta, e não tinha outra. E ele soube também, né, fazer uma proposta que era naquele sentido de agora ele vai ver o meu bom. De sacanear Me mesmo. sacanear. É aquela história tipo do cara que empresta dinheiro, mas depois não quer cobrar. Aquela que nós falamos. Do método Kominsky. É, o método Kominsky. Que o sujeito empresta dinheiro para o outro e diz, agora eu vou sacanear ele. Eu não vou cobrar ele, ele vai ficar em dívida comigo. Nós ficamos lá 5 dias que é assim, que meu cérebro, ele dizia. Mas foi divertido, mas foi uma historinha. Mas seria para outro momento. Maravilha. Olha, a gente conversou muitas horas aqui e foi uma experiência meio singular, porque possivelmente tu é uma das pessoas que eu mais conversei na vida. Eu acho que a gente, como pai e filho, teve essa oportunidade. Eu não digo que isso seja comum em pai e filhos, mas a gente conversou bastante. Mas foi incrível porque a gente conversou coisas que eu não sabia da tua história e consegui também extrair opiniões tuas que eu imaginava, mas nunca tinha te ouvido verbalizar. Então foi uma experiência que eu não tenho como pôr em palavras, porque transcendeu simplesmente a questão de uma simples conversa, de um conhecimento, porque eu até vou ficar emocionado aqui, porque me transbordou. Não, tu não vai me passar essa emoção também, né? Mas a experiência foi dupla. Eu espero não me arrepender de tudo aquilo que eu disse hoje, mas eu procurei também transmitir coisas sem me preocupar com a consequência do que eu tivesse dito, que eu quis ser. Eu fiz um esforço também para ser verdadeiro, né, em respeito àqueles que estão me ouvindo também. Mas uma experiência, se tu que trabalhar na área, fica emocionado, tu imagina como é que eu estou nesse momento de passar por tudo isso. Foi legal, não sei que outro termo eu usaria, mas foi uma coisa completamente... Eu ser protagonista de um podcast desse é uma coisa histórica para mim.